A notificação por e-mail chegou às 15h47, no dia de Ação de Graças. Assunto: transferência não autorizada de direitos de patente detectada e investigação federal iniciada. Eu estava sentada na sala dos meus pais, nos subúrbios de Chicago, cercada pelo caos habitual das reuniões de família. Minha irmã mais velha, Vitória, reinava no sofá principal, descrevendo sua mais recente comissão imobiliária, algo sobre uma propriedade à beira do lago e uma venda de 7 dígitos. Meu cunhado, James, balançava a cabeça em aprovação, ocasionalmente comentando sobre os retornos trimestrais de seu fundo de investimento. Meu irmão mais novo, Kyle, mostrava fotos de sua viagem a Mônaco, financiada, segundo ele, por seus investimentos em criptomoedas. Mamãe e papai sorriam orgulhosos para os 3 filhos bem-sucedidos. Bem, 2 filhos bem-sucedidos. Eu era a terceira quieta, a que trabalhava com computadores em alguma função obscura que eles nunca entenderam nem se preocuparam em perguntar. A Sarah trabalha com suporte técnico, né? Perguntou a tia Linda mais cedo, e ninguém se deu ao trabalho de corrigi-la. Eu também não. Deixei que pensassem que eu consertava impressoras para viver. A realidade era bem mais complexa. Eu era engenheira de pesquisa, especializada em sistemas de energia renovável. Nos últimos 6 anos, vinha desenvolvendo tecnologias avançadas de eficiência para painéis solares, especificamente uma nova configuração de células fotovoltaicas que aumentava as taxas de conversão de energia em 43%, enquanto reduzia os custos de fabricação em 60%. Os pedidos de patente haviam sido protocolados há 2 anos. A aprovação veio há 8 meses. E, 3 semanas atrás, eu havia recebido a confirmação de que um grande consórcio de energia estava interessado em licenciar minha tecnologia. A avaliação preliminar foi impressionante: $5 milhões pelos direitos da patente, mais royalties. Eu não contei nada à minha família. Por que contaria? Eles sempre deixaram claro que o meu trabalho era incompreensível e, portanto, pouco importante. Vitória vendia casas, coisas que as pessoas podiam ver e tocar. James gerenciava dinheiro, algo que podiam contar. Kyle falava muito sobre criptomoedas, embora eu suspeitasse que sua compreensão fosse superficial, no máximo. E eu? Eu projetava configurações de painéis solares. Escrevia artigos técnicos. Registrava patentes sobre otimização de fluxo de elétrons. Chato. Incomercializável. Sem valor. Foi assim que meu pai descreveu meu trabalho 3 anos atrás, quando tentei explicar minha pesquisa durante o jantar de Natal. Que bom, querida, mas quando é que você vai trabalhar em algo que realmente dê dinheiro? Foi a última coisa que meu pai disse antes de eu parar de tentar explicar. Agora, sentada na sala deles, com o celular no colo, eu li o e-mail com atenção. Depois li de novo. Senhora Tim, nossos sistemas automáticos de monitoramento detectaram uma transferência não autorizada dos direitos da patente norte-americana número 10.847.392, configuração avançada de célula fotovoltaica para conversão de energia aprimorada. A transferência foi executada em 23 de novembro e envolve a venda dos direitos para a empresa Tech Venture Capital LLC, no valor de $50 mil. Essa transferência não foi autorizada pela senhora, a titular registrada da patente. Uma investigação federal foi iniciada de acordo com o título 35 do Código dos Estados Unidos, seção 292. O Departamento de Fiscalização do USTO está a caminho do endereço indicado nos documentos de transferência. Por favor, confirme sua localização e disponibilidade para uma entrevista imediata. Levantei o olhar. Papai estava perto da lareira, peito estufado, contando alguma história para o tio Bob. Mamãe estava na cozinha, mas dava para ouvir a voz dela perfeitamente. $50 mil. Eles tinham vendido minha patente por $50 mil. A patente que valia $5 milhões. Levantei-me devagar, o celular ainda na mão, e caminhei até meu pai. Podemos conversar um instante? Perguntei. Ele fez um gesto com a mão, sem nem olhar para mim. Daqui a pouco, Sarah. Estou falando com o seu tio. É importante. Essa conversa também respondeu, voltando-se para o tio Bob. Como eu estava dizendo, às vezes é preciso tomar decisões executivas pelos filhos mesmo quando já são adultos, especialmente quando eles não entendem de negócios.
Senti um frio subir pelo estômago. Que tipo de decisões executivas? Perguntei, com a voz firme. Ele finalmente olhou para mim, com aquela expressão familiar, um misto de paciência e condescendência. Íamos te contar depois do jantar. Senta, querida. É uma boa notícia. Mamãe saiu da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. Ah, já vamos contar para ela agora? Sara, querida, seu pai e eu fizemos algo maravilhoso por você. Vitória olhou do sofá, curiosa. O que está acontecendo? Perguntou. Papai fez sinal para que todos prestassem atenção. A sala foi ficando em silêncio aos poucos. Kylie largou o celular. James interrompeu o gole de bourbon. Até a tia Linda parou de deslizar o dedo no iPad. A Sara anda trabalhando há anos em alguma coisa de tecnologia, começou meu pai. Painéis solares ou computadores, sei lá. Enfim, ela registrou umas patentes sobre isso. Encontramos a papelada no quarto antigo dela, quando estávamos limpando no mês passado, disse meu pai. Meu antigo quarto. Onde eu havia deixado cópias de segurança dos meus documentos de patente dentro de um arquivo metálico. Documentos que incluíam os números das patentes, as informações de contato do meu advogado, e até minhas assinaturas digitais nos formulários oficiais do UST. Nós percebemos, continuou minha mãe, assumindo a fala, que a Sara não entende muito de negócios. Ela é uma menina doce, muito inteligente com essas coisas técnicas, mas não sabe como transformar isso em dinheiro. Então, tomamos a iniciativa. Encontramos um comprador. Anunciou meu pai, orgulhoso. A Tech Venture Capital. Eles ficaram muito interessados, ofereceram $50.000 pelos direitos da patente. A sala explodiu em comemorações. Vitória bateu palmas. Kylie assobiou. Tio Bob ergueu o copo. $50.000. Disse James, balançando a cabeça em aprovação. Um ótimo retorno, considerando que o investimento deve ter sido mínimo. Bom trabalho. Fiquei imóvel. Vocês venderam minha patente. Nós vendemos sua patente, confirmou meu pai, sorrindo de orelha a orelha. O dinheiro vai cair na nossa conta até segunda-feira. Depois transferimos para você, claro, depois dos impostos. Vai te render uns 35.000 líquidos. É mais dinheiro do que você já teve de uma vez, não é? Quando vocês fizeram isso? Perguntei, tentando manter a calma. Assinamos os papéis ontem, respondeu minha mãe. Queríamos te surpreender no dia de ação de graças. Você não está animada? Olhei para o celular em minhas mãos, para o e-mail do UST Office of Enforcement, onde lia-se claramente. Federal Investigation Initiated. Como vocês assinaram os papéis? Perguntei em voz baixa. A patente está em meu nome. Eu sou a única inventora registrada. Só eu posso transferir legalmente esses direitos. Meu pai fez um gesto impaciente com a mão. Nós temos procuração desde a época em que você estava na faculdade, lembra? Quando cuidamos de umas coisas do seu banco. Ainda é válida. Usamos isso. Aquela procuração era limitada, disse, tentando conter o tremor na voz. Servia apenas para encerrar uma conta poupança específica. E expirou em 2019. Bom, foi o suficiente para Tech Venture Capital, respondeu ele, agora num tom ligeiramente defensivo. Eles aceitaram. Está tudo legalizado. Vitória se inclinou para a frente. Sara, você devia estar agradecida. Papai e mamãe te fizeram um favor enorme. $50.000 por uma ideia de painel solar? É inacreditável. A maioria dos inventores nunca ganha nada. Eram inúteis de qualquer jeito, acrescentou minha mãe. Quero dizer, painéis solares já existem em todo lugar. O que tem de especial nos seus? Respirei fundo. Depois mais uma vez. Anos de prática de meditação me ajudando a manter a voz firme. Meus painéis solares aumentam a eficiência em 43% e reduzem os custos de fabricação em 60%. Essa tecnologia representa um avanço fundamental na energia renovável. Kylie riu. Ah, por favor, Sara, se fosse tudo isso mesmo, você já estaria rica.
Eu estava em negociações com um consórcio de energia, falei, mantendo a voz firme. A avaliação preliminar era de 5 milhões de dólares pelos direitos de licenciamento, mais royalties anuais estimados entre 2 e 3 milhões. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto do meu pai começou a mudar de cor lentamente. 5 milhões, mais royalties. Ele repetiu, atordoado. A proposta formal chegaria na próxima semana, acrescentei. Isso é impossível, disse Vitória, com um tom seco. Se sua patente valesse tudo isso, alguém teria te contado. Alguém me contou, respondi. Os advogados do consórcio, há 3 semanas. Tenho os e-mails. Minha mãe soltou uma risada nervosa. Ah, Sarah, querida, você deve ter entendido errado. Patentes não valem milhões de dólares. Não para pessoas normais. Não para inventores comuns. Concordo, respondi calmamente. Mas para uma tecnologia inovadora de energia renovável, com aplicações industriais imediatas e melhorias comprovadas de eficiência, elas valem, sim. James pegou o celular e começou a pesquisar algo. À medida que lia, o rosto dele ia empalidecendo. Patente norte-americana número 10.847.392. Configuração de painel solar registrada por doutora Sarah Tim. Aprovada há 8 meses, leu ele em voz alta. Levantou os olhos para mim. Doutora Sarah Tim? Sim, confirmei. Terminei meu doutorado em engenharia elétrica há 4 anos. Trabalho no Laboratório Nacional de Energia Renovável. Sou engenheira de pesquisa sênior. Mas, você disse que trabalhava com suporte técnico, comentou tia Linda, confusa. Eu nunca disse isso, respondi. Vocês é que assumiram. E eu parei de corrigir depois de um tempo. Meu pai se sentou, o peso da realidade finalmente caindo sobre ele. 5 milhões. Murmurou, a voz falhando. Valia 5 milhões, corrigi, no passado. Vocês venderam por 50 mil dólares. Isso significa que a Tech Venture Capital comprou por 1% do valor real. Ou eles cometeram fraude criminal, ou não sabiam o que estavam comprando, o que é improvável, já que são uma empresa de investimento. Meu celular vibrou. Outro e-mail. ETA, 12 minutos. Agentes federais e oficiais do UST a caminho. Por favor, permaneça no local. Levantei o telefone. O Departamento de Fiscalização do UST está vindo para cá. Aparentemente, quando alguém tenta transferir uma patente de alto valor usando autorização fraudulenta, o sistema deles detecta automaticamente. Então os investigadores federais entram em ação. A voz da minha mãe saiu quase num sussurro. Investigadores federais. Fraude de patente é crime federal, expliquei, sob o título 35 do Código dos Estados Unidos, seção 292. A transferência não autorizada de direitos de patente é roubo de propriedade intelectual. E usar uma procuração fraudulenta ou expirada para realizar a venda é fraude. Vocês usaram uma procuração vencida para vender 5 milhões de dólares em propriedade intelectual que pertenciam a mim, para uma empresa que sabia ou deveria saber que estava comprando algo roubado, dado o preço absurdo. Vitória levantou-se abruptamente. Isso é loucura! Gritou. Sarah, somos sua família. Estávamos tentando te ajudar. Começou meu pai. Ajudar? Interrompi, a voz firme. Ajudar roubando minha patente e vendendo-a por 1% do valor real? Nós não sabíamos que valia tanto assim, murmurou minha mãe. Vocês me perguntaram? Disparei. Me ligaram. Me mandaram um e-mail, uma mensagem, qualquer coisa. Vocês disseram, oi, Sarah, encontramos uns documentos de patente. Podemos conversar sobre isso? Silêncio. Não, vocês não perguntaram, continuei. Porque assumiram que eu não entendia o próprio trabalho. Assumiram que, porque vocês não conseguiam compreender o que eu faço, então devia ser sem valor. E, com base nessa arrogância, decidiram a me ajudar cometendo crimes federais. A voz do meu pai saiu rouca. Nós podemos consertar isso. Vamos ligar para Tech Venture. Cancelar a venda. Vocês não podem cancelar. Olhei diretamente para ele.
A transferência já foi registrada no UST. Está no sistema federal agora. A Tech Venture detém os direitos. Eu não. E a divisão de fiscalização do UST já está investigando. Kylie digitava freneticamente no celular. Meu Deus! Sarah Team Energy Patenza murmurou. Tem artigos sobre você em revistas científicas, apresentações em conferências. Você ganhou um prêmio no ano passado do Department of Energy Innovation Award. Sim. Respondi simplesmente. Por que você nunca nos contou? Perguntou minha mãe, com os olhos marejados. Eu tentei, disse, a voz controlada. 6 anos atrás, expliquei minha pesquisa no Natal. O pai disse que soava entediante e que nunca daria dinheiro. 3 anos atrás, mencionei que estava registrando patentes. A Vitória respondeu que patentes eram para quem tinha inovações reais, não coisas de computador. Ano passado, falei do interesse inicial do consórcio de energia. O James me disse que eu provavelmente estava sendo enganada, porque investidores de verdade não falam com gente do meu nível. Cada frase pesava como um soco. Observei os rostos da minha família se transformar em descrença, reconhecimento, vergonha. Vocês passaram anos deixando claro que meu trabalho não tinha valor, só porque não entendiam. Então eu parei de tentar explicar. Parei de buscar aprovação. Apenas continuei trabalhando, pesquisando, inovando e venci, apesar de vocês, não por causa de vocês. A campainha tocou. Todos se sobressaltaram. Caminhei calmamente até a porta e a abri. 4 pessoas estavam na varanda, 2 com jaquetas do FBI, 2 de terno, exibindo crachás do UST. Doutora Sarah Team? Perguntou o agente principal do FBI. Sim. Sou o agente especial Martinez, da Divisão de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual do FBI. Este é o agente especial Wong. Estes são os investigadores Harrison e Patel, do Departamento de Fiscalização do UST. Precisamos falar com a senhora sobre a transferência não autorizada da patente norte-americana número 10.847.392. Claro. Entrem, por favor. Respondi, conduzindo-os calmamente até a sala de estar. Minha família ficou congelada, em completo silêncio, olhando para os agentes federais e investigadores de patentes que agora preenchiam a sala. O agente Martinez tirou um tablet da pasta e olhou diretamente para mim. Doutora Team, pode confirmar que não autorizou a transferência dos direitos da sua patente para a Tech Venture Capital LLC? Correto. Respondi firme. Eu não autorizei nenhuma transferência. Eu estava em negociações ativas com o consórcio Solaris Energy para um acordo de licenciamento avaliado em 5 milhões de dólares. Jamais teria vendido os direitos muito menos por 50 mil. A investigadora Harrison consultou suas anotações. Os documentos de transferência mostram uma autorização via procuração, assinada por... Ela olhou ao redor da sala Howard e Margaret Team. Seus pais? Sim. Confirmei. Eles usaram uma procuração limitada de 2017, criada apenas para o encerramento de uma conta poupança. Essa procuração expirou em 2019 e nunca foi válida para transferências de propriedade intelectual. E como eles obtiveram as informações da patente? Perguntou a investigadora. Eles encontraram cópias de backup no meu quarto de infância, expliquei. Deixei os documentos lá durante uma mudança, há 3 anos. Esses arquivos incluíam os números das patentes e as informações de contato do meu advogado. O agente Wong deu um passo à frente. Senhor e senhora Team, os senhores transferiram os direitos de patente da doutora Team para a Tech Venture Capital? Meu pai tentou falar. A voz saiu trêmula, quase um sussurro. Sim, mas nós não sabíamos. Os senhores usaram uma procuração para executar essa transferência? Sim, mas... Começou ele. Os senhores tinham consciência de que essa procuração estava expirada? Silêncio. Os senhores tinham consciência do valor potencial da patente? Minha mãe respondeu, entre soluços. Não. A gente achava que valia uns poucos milhares de dólares. Nós só queríamos ajudar. O agente Martinez fez uma anotação rápida em seu tablet.
De acordo com o registro da Tech Venture Capital junto ao UST, eles avaliaram a patente em 4,7 milhões de dólares. Os documentos internos da empresa que já foram subpoenados mostram que eles sabiam exatamente o que estavam comprando. Senti o estômago despencar. Eles sabiam. Eles sabiam o valor real. Eles provavelmente entraram em contato com seus pais diretamente, explicou Martinez. Depois de verem a aprovação da patente nos registros públicos e rastrearem o endereço da sua família pelo banco de dados do UST. Ofereceram 50 mil dólares, sabendo que o valor real era quase 5 milhões. O investigador Patel retirou um par de algemas. Howard Tim, Margaret Tim, vocês estão presos por fraude de patente sob o título 35 USC, seção 292. Furto de propriedade intelectual sob o título 18 USC, seção 1832. E fraude eletrônica sob o título 18 USC, seção 1343. Minha mãe começou a chorar, o corpo tremendo. Meu pai se levantou, as mãos trêmulas. Esperem, por favor, nós não queríamos. O agente Wong o interrompeu com voz firme. Os senhores usaram uma autorização fraudulenta para transferir 5 milhões de dólares em propriedade intelectual, sem o conhecimento ou consentimento da verdadeira proprietária. O agente Martinez falou com firmeza. Isso é roubo e fraude federal, independentemente da intenção. Vitória se levantou num salto. Vocês não podem prendê-los. Eles são os pais dela. Ela pode simplesmente dizer agora que aprova a venda. A investigadora Harrison balançou a cabeça, séria. Não funciona assim. A fraude está na execução do ato, no uso de uma autorização legal expirada para transferir propriedade intelectual de alto valor. Mesmo que a doutora Tim os perdoe pessoalmente, os crimes federais ainda ocorreram. E a Tech Venture Capital estar envolvida significa que isso faz parte de uma investigação maior sobre esquemas sistemáticos de fraude de patentes. Meu celular vibrou novamente. Olhei a tela 1 e-mail do meu advogado. Sarah, acabei de ver o alerta do UST. A Solaris Energy confirmou que manterá a oferta. Apesar das complicações da transferência. O Tribunal Federal vai anular a transferência fraudulenta. Você manterá todos os direitos. Mas sua família está agora envolvida em um processo federal. Me ligue o quanto antes. Quando ergui o olhar, os agentes estavam lendo os direitos Miranda dos meus pais. Minha mãe chorava encostada no ombro do meu pai, que parecia 10 anos mais velho do que 20 minutos atrás. A voz de Kylie saiu baixa, quase quebrada. Sarah, você tem que consertar isso. Virei-me para o meu irmão mais novo. Consertar o que exatamente? Dizer que foi um engano, que você deu permissão, alguma coisa. Eu não dei permissão, Kylie. Eles cometeram crimes federais. Vários crimes federais. Mas eles são nossos pais. Insistiu ele. E também são as pessoas que roubaram 5 milhões de dólares de mim e venderam para criminosos envolvidos em um esquema de fraude de patentes. Você acha que isso deveria ficar sem consequências só porque temos o mesmo DNA? A voz de Vitória veio afiada. Então você vai deixar que eles sejam presos por causa disso? Eu não estou mandando ninguém para a prisão, respondi, fria. As escolhas deles é que estão mandando. Eles escolheram vasculhar meus documentos particulares. Escolheram usar uma autorização vencida. Escolheram vender minha propriedade intelectual sem me consultar. Eles escolheram cometer crimes federais. James, que estava calado até então, levantou os olhos do celular. A Tech Venture Capital está sob investigação há 6 meses. Eles miram inventores com patentes valiosas, entram em contato com membros da família, oferecem quantias baixas, e usam brechas legais para executar as transferências. Depois, revendem as patentes pelo valor real de mercado. Eles já fizeram isso 17 vezes. O FBI está montando um caso rico contra eles. O agente Martinez assentiu. Sua família entrou sem saber em uma investigação federal em andamento. A Tech Venture visou especificamente a patente da doutora Tim por causa do alto valor e porque o endereço da sua família constava nos registros públicos. Eles contaram com o fato de que os familiares não entenderiam o valor da patente e não consultariam a verdadeira inventora. Mas nós não sabíamos disso.
protestou meu pai, a voz fraca, enquanto o agente Wong colocava as algemas em seus pulsos. Vocês não perguntaram, respondi baixinho. Viram um trabalho técnico e complexo que não entenderam, assumiram que não valia nada e venderam sem sequer falar comigo. Isso não é azar. É negligência. Negligência criminosa. Minha mãe agora também estava sendo algemada. Ela me olhou, o rímel escorrendo pelo rosto. Sarah, por favor, meu amor, por favor, não deixe eles fazerem isso. Por um momento, só um momento eu senti algo se partir dentro de mim. Era minha mãe? Meu pai? As pessoas que me criaram, pagaram meus estudos, que me amaram do jeito limitado que sabiam amar. Mas então eu lembrei. Lembrei dos 6 anos de desprezo, de conversa condescendente, de ver meu trabalho de vida ser reduzido a aquela coisinha de computador. Lembrei de assistir às comemorações pelas conquistas de Vitória no mercado imobiliário, de James no fundo de investimento, e de Kylie com criptomoedas, enquanto meu trabalho inovador em energia renovável era tratado como um passatempo sem importância. Lembrei de papai dizendo que meu trabalho nunca daria dinheiro. De Vitória dizendo que inovação de verdade não era aquilo que eu fazia. De mamãe perguntando quando eu arrumaria um emprego normal a um que as pessoas pudessem entender. Lembrei de ser invisível em cada reunião de família. A filha esquecida. Aquela que fazia algo tão complicado que não importava. E agora eles queriam perdão. Agora queriam que eu o salvasse das consequências de roubar 5 milhões de dólares de mim. Respirei fundo. Agente Martinez, disse com firmeza, eu quero apresentar queixa formal. Quero cooperar totalmente com a investigação. E quero processar por danos, tanto meus pais quanto a Tech Venture Capital. O choro da minha mãe virou um lamento desesperado. O rosto do meu pai desmoronou. Vitória se levantou, furiosa. Sua vingativa miserável. Eles são seus pais. E eu sou a filha que eles roubaram. Aquela cujo trabalho de 6 anos eles venderam por trocado sem perguntar. Aquela que eles acharam burra demais para entender o próprio trabalho. O agente Wong falou no rádio. Transporte pronto para 2 suspeitos. Solicitando contabilidade forense neste endereço. Apreender todos os registros financeiros, computadores, celulares e documentos relacionados à Tech Venture Capital. Mais agentes entraram pela porta, carregando malas de evidência e equipamentos. Começaram a fotografar a sala, recolher papéis, apreender notebooks e telefones. Tio Bob levantou-se, hesitante. Senhor, eles cometeram um erro. As pessoas cometem erros. Erros são acidentais. Respondi, a voz calma, mas firme. O que eles fizeram foi deliberado. Eles deliberadamente reviraram meus documentos. Deliberadamente contataram um comprador. Deliberadamente assinaram papéis de transferência. Deliberadamente depositaram 50 mil dólares. A única coisa acidental foi terem sido pegos. Kylie tentou mais uma vez. E o dia de ação de graças? E a família? Olhei ao redor da sala os móveis caros comprados com as comissões imobiliárias da Vitória, o Rolex do James, as roupas de grife do Kylie, pagas com investimentos em criptomoedas, e meus pais sendo levados algemados em direção à porta. E os 6 anos em que fui invisível? Perguntei baixinho. E todas as vezes em que meu trabalho foi tratado como lixo? E cada conquista minha que vocês ignoraram porque não dava para exibir em festas ou postar no Instagram? Ninguém respondeu. Família, continuei, deveria funcionar nos 2 sentidos. Vocês deviam se importar com o que eu faço, mesmo sem entender. Deviam perguntar antes de vender o trabalho de uma vida. Deviam me tratar como uma adulta, capaz de saber o que está fazendo. A agente Martinez me entregou um cartão. Doutora Tim, vamos precisar que a senhora compareça ao prédio federal amanhã para prestar um depoimento completo. Traga toda a documentação relacionada à patente, à sua pesquisa e às negociações com a Solaris Energy. Claro. Ela assentiu e, num tom mais baixo, acrescentou. Para constar, sua patente será devolvida. A transferência fraudulenta será anulada. A Solaris Energy confirmou que manterá a oferta original. A senhora vai ficar bem. Obrigada.
Ela olhou de relance para meus pais, que agora eram colocados em veículos separados do FBI. Situações familiares como essa são sempre complicadas, disse ela. Mas 5 milhões de dólares são 5 milhões de dólares. E fraude é fraude. Depois que saíram, a casa ficou silenciosa, exceto pelo choro baixo da tia Linda e pelo som dos agentes coletando evidências na sala ao lado. Peguei meu casaco. Aonde você vai? Perguntou Vitória, irritada. De volta pro meu apartamento. Tenho trabalho amanhã. Uma reunião com os advogados da Solaris Energy, depois entrevista com o FBI, e preciso revisar a documentação técnica do processo de restauração da patente. Você vai simplesmente embora? O que você quer que eu faça? Respondi. Preparar o jantar? Fingir que nada aconteceu? Pagar a fiança dos pais que roubaram 5 milhões de dólares de mim? A voz de Kylie veio amarga. Você mudou, Sarah. Antes era legal. Olhei para ele, meu irmão mais novo, que nunca perguntou sobre minha pesquisa, que passou anos me apresentando como a chata dos computadores, rindo junto com os outros das minhas invenções inúteis. Eu não mudei, Kylie. Só parei de fingir que a opinião de vocês importava mais que a realidade. Virei-me e saí para a noite fria de novembro. Meu telefone já estava tocando, provavelmente meu advogado, ou o Usto, ou a Solaris Energy. Eu tinha dezenas de ligações para fazer, centenas de documentos para organizar e um caso federal para preparar. Atrás de mim, através da janela, eu podia ver minha família parada, congelada na sala de estar luxuosa, cercada por sacolas de evidências do FBI e pelos destroços de suas próprias ilusões. Eles haviam achado que eu era inútil simplesmente porque não conseguiam entender meu valor. Acharam que podiam me ajudar, porque, segundo eles, eu não sabia me ajudar sozinha. Acharam que 50 mil dólares era um ótimo retorno pelas pequenas invenções da Sarah. Estavam errados. Errados sobre tudo. E agora, passariam os próximos anos aprendendo o quanto estavam errados, provavelmente de dentro de uma prisão federal. Entrei no carro e comecei a dirigir. Eu tinha uma patente de 5 milhões de dólares para recuperar, um consórcio de energia com quem negociar e uma carreira em tecnologia renovável revolucionária para continuar construindo com ou sem a compreensão da minha família. Com ou sem a aprovação deles. Eu vinha vencendo sozinha havia 6 anos. E continuaria fazendo o que sempre fiz. Trabalhando no que eles não conseguiam enxergar. Criando valor que eles não conseguiam compreender. Construindo um futuro que eles nunca acreditaram possível. A única diferença agora era que o sistema judicial federal tinha provas documentadas de quão valioso era o meu suposto trabalho sem valor. E minha família tinha os recibos da condenação por fraude de 50 mil dólares. O jantar de ação de graças estava arruinado. Mas minha patente e meu futuro nunca estiveram tão seguros.